A gente fala agora sobre o caso Robinho. O ex-jogador passará os 10 primeiros dias na penitenciária de Tremembé 2, cidade do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, sem poder sair da cela. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto. Os advogados entraram com um novo pedido de habeas corpus. Eles temem pela segurança do ex-jogador no presídio. É isso, Letícia? Boa noite para você, bem-vinda. Exatamente, Tiago. Ao entrar com um novo pedido de habeas corpus, a defesa teme que Robinho seja vítima de maus tratos ou de extorsão enquanto esteja na penitenciária. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A defesa, Tiago, também pretende entrar com embargos de declaração ao Superior Tribunal de Justiça e um recurso extraordinário ao STF. O objetivo da defesa é argumentar, desde que a prisão aconteceu, na tarde de ontem, no início da noite de ontem, a defesa já argumenta que isso só poderia acontecer, a prisão no caso todos os recursos fossem esgotados. Lembrando que Robinho, o ex-jogador, foi preso após o Superior Tribunal de Justiça homologar a decisão da justiça italiana, depois dele ter sido condenado por ter estuprado uma mulher albanesa ainda no ano de 2013. Lembrando também, Tiago, que a defesa, como você citou agora no início da nossa participação ao vivo, já havia entrado com um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal ontem para evitar que a prisão ocorresse de forma imediata, mas o ministro responsável pela relatoria do caso, o ministro Luiz Fux, negou essa solicitação. Robinho, também como você citou, passará esses 10 primeiros dias na penitenciária de Tremembé, a 160 quilômetros de São Paulo, em um regime de inclusão. Esse regime é típico para todos os presos que entram na penitenciária, como se fosse em palavras mais informais, para um período de adaptação a esse período preso. Depois ele passará a ser integrado aos demais detentos. Uma informação também que foi passada pelas autoridades é que ele está em uma cela sozinho de 8 metros quadrados. Essa cela é destinada para até 2 presos, mas até o momento ele está sozinho ali no local. Ele passou por todos os procedimentos comuns que também são realizados para todos os outros detentos, como para identificação, no momento que eles entram na penitenciária, e por enquanto ele não pode ser submetido a nenhuma atividade educacional ou de trabalho. Depois ele passará por um período de observação e quando estiver nesse período, que pode chegar a até 20 dias, aí sim ele pode ter um novo encontro com o advogado e também está apto a receber visitas pelo período máximo de até 2 horas. Até essa sexta-feira, nenhum homem da CBF havia se pronunciado. Desta vez, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou que cada um tem que pagar pelos seus crimes e também o Dorival Júnior, que é o técnico da seleção, comentou sobre a proximidade que ele tinha com o ex-jogador, com o Robinho, mas ainda assim defendeu a mesma linha de que o crime não pode passar impune. Vamos acompanhar. Como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. Tiago, a lei de execução penal determina que o réu precisa cumprir pelo menos 40% da pena determinada em regime fechado. Por isso, o Robinho deve ficar pelo menos 3 anos e 1 mês no regime fechado. E dependendo, caso ele for submetido a trabalho ou estudo, a cada 3 dias nessas condições de trabalho ou estudo, ele pode ter 1 dia de detenção reduzido, desde que ele tenha bom comportamento dentro da penitenciária. Tiago. Dúvida, Letícia Miyamoto, com o caso Robinho. Você volta na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. E as prisões de Robinho no Brasil e Daniel Alves na Espanha foram temas da seleção brasileira que está em Londres para o amistoso desse sábado contra a Inglaterra. Tanto é que vimos o técnico Dorival Júnior falando. O lateral direito Danilo, indicado como capitão nesse jogo, falou em machismo na sociedade e lembrou o papel dos atletas, dizendo que eles precisam dar exemplo
para a sociedade. O jogador da Juventus pediu que a CBF promova um trabalho de conscientização dos atletas, especialmente os mais jovens. Já o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também se pronunciou e declarou que confia muito na justiça. Ele lembrou que foi dada a chance do contraditório e, após o trâmite, saíram as condenações. Edinaldo Rodrigues falou ainda que é triste, mas cada um tem que pagar pelo crime que cometeu. O dirigente prometeu ações da entidade contra a cultura do estupro e também o machismo. Bom, Cristiano Vilela, a gente tem o caso jurídico de Robinho, a defesa está tentando um novo habeas corpus, mas se quiser falar também sobre esse movimento do futebol para que outros casos como esses não se repitam, fique à vontade. Olha, Thiago, eu gostei bastante da declaração do técnico da CBF, dos jogadores e do presidente da CBF também, mas a declaração de Dorival, eu vejo que ela vai numa linha bastante interessante. Ele coloca claramente, claro que teve um convívio, conheceu, foi treinador de Robinho enquanto atleta, enquanto jogador de futebol, mas que é importante separar aquele convívio pessoal que muita gente teve antes desses fatos, ao longo da sua vida profissional, com o fato em si, o crime que foi julgado, que teve condenação e tem que ser punido de uma forma exemplar. Teve o seu direito de defesa, tem ainda, aliás, porque existe a possibilidade de recursos, mas deve cumprir com a penalidade que lhe foi imposta na forma da lei. Seja uma pessoa famosa, seja um anônimo, deve cumprir com as regras e eu acho que isso é a mensagem que deve ser transmitida a toda a sociedade. Pois é, Dora, e que essa reação dos homens seja uma reação verdadeira, não é? O que você tira pra gente dessas declarações que a gente ouviu aqui? Primeiro, já vou discordar do Vilela, porque o Dorival é técnico, né, da seleção. Isso. Achei branda a declaração dele dizendo se houve. Como se houve? O rapaz está condenado, está preso, não é se não, teve. E eles só se manifestaram depois que a Leila Pereira do Palmeiras cobrou. Se o quê? E os homens não vão falar nada? Não estavam em silêncio. Eu gostei, esqueci o nome do jogador do Juventus, Danilo. ou da Juventus. Danilo, Danilo, é brasileiro ele? Sim, brasileiro. Essa eu achei uma declaração muito de acordo, sabe, com o que é preciso, a cobrança para que no futebol haja, como em outras áreas, mas nós estamos falando do futebol, haja esse início dessa mobilização para uma mudança de cultura, porque o que aconteceu é consequência de uma cultura de leniência, de fatos passados, pessoas que se sentem poderosas, de machismo, etc. Então, eu achei a posição desse jogador uma posição, assim, mais firme, mais completa, mais abarcando toda a situação de que é preciso não ficar nesses dois casos. Aí lamenta, diz assim, olha, tal, tem que ser punido. Ora, é óbvio que tem que ser punido. E fala depois que está todo mundo preso. Enquanto estava o processo, tal, o absurdo rolando, ninguém se manifestou. E gostei que a Leila veio e deu uma cobrada e aí o povo teve que se manifestar, né? Pois é, e Vilela, sobre Robinho preso esses 10 dias, inclusive a penitenciária de Tremembé tem presos famosos, os irmãos Cravinhos, Gil Rugai, e por que ele fica isolado nesse período? Ele pode tentar ir para um outro presídio? O que acontece a partir de agora? Pois é, nessa etapa inicial você tem dois aspectos. Um é para evitar, eventualmente, qualquer medida inicial que seja feita contra a integridade de um novo preso que chega ao sistema prisional e também o fato de você ter uma certa quarentena até para evitar que esse novo preso possa eventualmente levar algum tipo de doença, algum tipo de vírus para dentro do sistema prisional. Então, é natural, é normal que haja esse período inicial onde ele fica segregado e depois, a partir daí, vai cumprir a pena normalmente. O presídio de Tremembé, ele é um presídio que, para esses casos de presos famosos e presos que não fazem parte de facções criminosas, ele é um presídio que atende mais claramente esse segmento. Acredito eu que Robinho deve permanecer cumprindo a pena durante todo o período nesse presídio. E esse novo habeas corpus, essa tentativa? Olha, faz parte da defesa ter que correr atrás realmente de tentar fazer com que o cliente seja solto, mas é muito difícil. É algo que já passou por
por diversas análises, seja na Itália como especificamente no STJ aqui no Brasil. Vai ser apreciado o recurso extraordinário no STF, mas mesmo assim, igualmente, é muito difícil que haja uma mudança de posicionamento em relação a essa que foi definida agora pelo STJ.